Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius e no vídeo estaremos fazendo a avaliação de aprendizagem em processo, a famosa AAP, do primeiro bimestre de 2021 de matemática da primeira série do ensino médio. Então estarei explicando para vocês as questões e espero que assim possa ajudar de alguma forma. Então acompanhem a explicação. Bom, aqui na questão 1, em um experimento científico foram colocados 2,8 vezes 10 elevado a 12, aqui em notação científica, bactérias vivas em um recipiente X, e 4,2 na base 10 elevado a 12 também, bactérias vivas num recipiente Y. Esses recipientes continham substâncias diferentes. Ao final do experimento, verificou que a metade das bactérias do recipiente X morreram, enquanto o número de bactérias vivas do recipiente Y triplicou. Então, nós tínhamos aqui no recipiente X 2,8. Eu vou deixar a potência, a gente vai usar no final, tá? A metade, né? Verificou que a metade das bactérias morreram. Então, se a gente divide aqui por 2, isso vai dar 1,4. Se morreu metade, metade sobrou. E aqui no Y, o valor que tinha ali de bactérias vivas, 4,2, foi triplicado. A gente multiplica aqui por 3, vai dar 12,6. E daí no final ele pergunta o número de bactérias vivas, né? Nós vamos somar isso, 1,4 com 12,6, isso vai dar 14. Lembrando que é 14 vezes 10 elevado a 12. Se você olhar as opções, não tem essa resposta. Por quê? Porque nós temos que transformar isso, né, em 1,4 e mudar aqui a base. Daí, fazendo isso, você vai encontrar a sua resposta. Questão 2. Alexandre trabalha com produção e venda de gelo e pretende comprar uma máquina que produz 60 toneladas em 48 horas. A produção da máquina sozinha, em 720 horas ininterruptas de funcionamento, corresponde à quantidade de gelo que Alexandre produz em um ano. Qual é a quantidade que Alexandre produz em um ano? Então aqui nós temos uma notação científica, podemos separar toneladas e horas. 60 toneladas é feita ali em 48 horas, 720 horas vai ser x. Faz aqui a multiplicação cruzando, né? 48x é igual a 720 vezes 60. Multiplica isso e depois você divide por 48 e você vai encontrar a sua solução. Questão 3. Observe a reta numérica dividida em segmentos da mesma medida. Então nós temos aqui, né? Temos 5 pontos e a pergunta, o ponto que melhor representa a localização do número menos raiz de 6 na reta numérica é. Então, só lembrando, menos raiz de 6, a parte negativa, então aqui o Q e o K a gente cancela e vamos pegar aqui as raízes que nós conhecemos. Por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. Então, raiz de 6 está entre 2 e 3. Como ela é negativa, ela vai estar dentro de um intervalo aqui. Aqui também dá para descartar. Daí, analisando ali com calma, você consegue localizar a raiz de 6 negativa na reta. Questão 4. Jonatas é ciclista e, para acompanhar a velocidade média que percorre durante seus treinos, determina a razão entre a distância percorrida em quilômetros e o tempo gasto em horas. Em certo final de semana, Jonatas realizou um treino no sábado e um no domingo. No treino de sábado, ele percorreu uma distância de 60 km em 2 horas e meia, e no treino de domingo, percorreu essa mesma distância gastando 2 horas. Qual foi a variação entre as velocidades médias em km por hora alcançada por Jonatas nesses 2 dias de treino? Então, nós podemos fazer aqui, né, 60 dividido por 2,5, você pode fazer essa conta aqui, que vai dar 24. E depois você faz também, ele continuou com a mesma distância, pega 60, divide por 2, que vai dar 30, houve uma variação. Daí você vê qual foi a diferença aqui, né? E assinala a sua opção correta. Questão 5. A densidade demográfica é o índice calculado pela razão, a divisão, entre a quantidade de habitantes de uma região e a área dessa região, em quilômetros quadrados. Observe aqui na tabela, nós temos a tabelinha, 5 cidades, total de habitantes e área total. De acordo com os dados na tabela, ficou definida que essa política pública será implementada na cidade que apresenta o maior índice de densidade demográfica. Então, o que nós temos que fazer aqui é a razão entre quantidade de habitantes e área total. Então, eu vou pegar aqui, faço uma, daí vocês fazem as outras e vê a resposta correta. Então, o que eu tenho que pegar aqui? Eu vou pegar 280 mil habitantes e dividir por 70
quilômetros quadrados, né? Isso aqui vai dar 4.000. Então, esse 4.000 é a densidade. Ele teria que fazer isso nas outras cidades, e aquele com maior índice, essa vai ser a sua resposta correta. Aqui na questão 6, temos uma região retangular plana de 400 centímetros de comprimento e 300 de largura será ladrilhada com lajotas de concreto de formatos quadrado e trapezoidal. Seguindo esse padrão, né? A figura abaixo apresenta as dimensões. Então aqui nós temos um quadrado e o trapézio, e vai ficar mais ou menos assim, né? Para preencher as laterais dessa região, algumas lajotas quadradas serão divididas na metade em sua diagonal. E essas lajotas que forem divididas serão suas duas metades utilizadas nesse ladrilhamento. De acordo com esse padrão, qual é a quantidade total de lajotas no mínimo que serão utilizadas para ladrilhar essa região retangular? Então, nós temos que a área total aqui, 300 por 400, o total aqui da área, né, se a gente fizer 300 por 400, isso vai dar uma área total de 120.000 centímetros cúbicos, né? A área que nós vamos pegar aqui, se a gente for ver, né, 40 por 30, a área em questão ali vai ser 1.200. Então, se eu pegar 120.000 e dividir por 1.200, nós vamos ter uma razão de 100. Só que 100 não é nossa resposta ainda. Sabendo que cada repetição aqui ela é formada por duas lajotas de trapézio e uma lajota de quadrado, e que existe 100 repetições ali, nós podemos encontrar um total de lajotas. A gente pega a quantidade de quadrados que nós temos e o trapézio dentro de uma repetição, né? E daí a gente multiplica por 100 e a gente vai encontrar a nossa opção correta. Agora aqui na questão 7, em cada 500 ml de uma determinada substância, existem 200 ml de um componente químico e o restante é solvente. Para fazer o experimento, Raquel encheu um recipiente inicialmente vazio com 10.000 ml dessa substância. Quantos mililitros desse componente químico estão contidos nesse recipiente? Então a gente vai fazer uma proporção aqui, né? Podemos fazer uma proporção. 500 ml nós temos 200 desse componente. Para 10.000 nós vamos ter X. Podemos fazer cruzando aqui, né? Vai ficar 500x, que é igual a 200 vezes 10.000. Aqui nós temos dois zeros, podemos cortar. Então, x vai ficar 20.000, que divide 5, e daí você já consegue encontrar a sua opção. Questão de número 8. Observe o número irracional, raiz de 11. Esse número pertence ao intervalo. Então, nós vamos pegar duas raízes conhecidas. Raiz quadrada de 9, sabemos que é 3. Raiz quadrada de 16, sabemos que é 4. Raiz de 11 vai estar entre eles aqui, né? Daí você já consegue observar a sua solução. Na questão 9, uma indústria ela vende um modelo de cabo de aço cuja razão entre sua massa em quilograma e o seu comprimento em metros é 2/3, 2 kg a cada 3 metros. Um cliente comprou 12 metros desse modelo de cabo de aço para utilizar em um guindaste. Qual é a massa em quilograma do cabo de aço que esse cliente comprou? Então aqui nós temos 2/3 e ele falou em cima é quilograma, embaixo metros. Ele virou aqui 12, né? Então ele teve aumento de 4 vezes. Então você vai aumentar 4 vezes aqui em cima e já vai encontrar a sua opção. Na questão 10, um administrador de uma empresa analisou a quantidade total de ferro exportada por essa empresa em 2018 e 2019 e notou que houve uma queda de um ano para o outro. Em 18, essa empresa exportou ao todo 3,125 vezes 10 elevado a 8 kg de ferro e em 19 foi 4,582 vezes 10 elevado a 6. De quanto foi a queda de quantidade total de ferro em quilograma exportado por essa empresa no ano de 2019 em relação a 2018? 4,582 vezes 10 elevado a 6. E a outra aqui é 3,125 vezes 10 elevado a 8. Para a gente começar a fazer, nós temos que colocar a potência na mesma base, né? O mesmo expoente aqui. Então, se aqui é 8, se eu andar duas casas, então se eu colocar 312,5, eu posso deixar aqui na potência 6. 312,5 e tiro esse 4,582. Então você faz essa conta aqui. Você pode fazer essa subtração simples, né? Aqui não tem ninguém, você coloca os zeros aqui. E no final, você tem que verificar. Por enquanto, a potência vai estar 10 elevado a 6.
Se você não encontrar a resposta, você arruma essa potência e anda as vírgulas corretamente, que você encontra uma das 5 opções ali sem nenhum problema. Bom, aqui na questão 11, Eduardo vai reformar a cozinha da sua casa e vai trocar todo o piso antigo por um novo. Aqui tem as opções que Eduardo encontrou na loja, né? São 4 opções. Para fazer a reforma, Eduardo vai escolher um tipo de piso que, ao montar as composições, se encaixe perfeitamente, sem deixar folgas nem espaço entre eles. Dentre essas opções, quais delas Eduardo pode escolher para revestir o chão de sua cozinha? Então imagine ali a cozinha, se eu juntar uma peça com outra ali, qual dessas você pensa que não vai faltar nem sobrar nenhum espaço, né? Daí você tem ali as opções e aquele que você julgar certo, né? Aquele que você já tem essa noção bem visual, né? Você pode assinalar sem receio nenhum. Na questão 12, Alfredo tem em sua fábrica 4 máquinas idênticas que, trabalhando juntas, que produzem um lote de máscaras cirúrgicas em 420 minutos. Os lotes de máscaras produzidos nessa fábrica têm sempre a mesma quantidade e as máscaras são todas de um tamanho único. Devido ao aumento da demanda desse produto no mercado, Alfredo ele comprou 2 novas máquinas idênticas, as que ele já tinha para trabalhar junto com as demais na produção. Com a incorporação das novas máquinas à produção, em quantos minutos um desses lotes de máscara será produzido na fábrica de Alfredo? Então nós podemos também usar aqui uma regra de 3. 4 máquinas produzem determinado lote ali de máscaras em 420 minutos. Agora Alfredo ele comprou 2 novas máquinas, então nós podemos usar aqui ou 6 ou 2, né? Isso não vai interferir muito. A gente vai ver o aumento aqui, né, dos minutos. Então eu vou pegar aqui um total, agora ele vai ter 6 máquinas, 4 que ele já tinha, mais 2. E aqui vai ser X. O detalhe é que, agora quanto mais máquinas eu tenho trabalhando, eu vou fazer o serviço em menos tempo. Então aqui nós temos grandezas inversamente proporcionais. A gente pode deixar aqui o 4/6 e a gente vai trocar aqui, inverter aqui o X por 420. Faz aqui cruzando, vai ficar 6x igual a 4 vezes 420. Multiplica aqui, divide por 6 e daí você já vai encontrar a resposta correta. Questão 13. Aline e José combinaram de se encontrar em uma praça. Como essa praça ela se localiza no bairro onde Aline mora, ela precisou caminhar apenas 16 metros. José, por sua vez, saiu de sua casa de bicicleta e pedalou até a estação de trem, o dobro da distância que Aline caminhou. Em seguida, ele embarcou em um trem e só desembarcou em uma estação do bairro de Aline, de onde pedalou por mais 3 metros até essa praça. Quantos metros no total José pedalou de sua casa até a praça? Aqui temos uma questão bem simples, né? 16 metros, José caminhou o dobro, você multiplica aqui, isso vai dar 32. Depois ele caminhou mais 3 metros ali e você já vai encontrar a sua opção, né? Acho que não tem muito segredo nessa questão de número 13. Questão 14. Bruna calculou o consumo de combustível de seu carro por meio da razão entre distância percorrida em quilômetros e a quantidade de combustível gasto. Em uma viagem de 512 quilômetros, ela observou que gastou 32 litros de combustível, enquanto no trânsito dentro da cidade gastou 24 litros para percorrer 276 quilômetros com esse carro. Qual a diferença em quilômetros por litro de consumo de combustível do carro de Bruna nessa viagem em relação ao seu consumo no trânsito dentro da cidade? Então aqui nós temos que fazer 2 razões. Podemos pegar ali, né? A razão que nós vamos usar é a distância percorrida, 512 quilômetros, né? Dividido pelo litro, 32 litros. A gente pode fazer essa divisão, isso deu 16 quilômetros por litro. Faremos a mesma coisa, agora aqui na cidade, né? 276 dividido por 24, 11,5 km por litro. A pergunta é qual é a diferença, né? Então faz aqui a diferença de um para o outro e você vai encontrar a resposta. Aqui na questão 15, o IDH por meio da fórmula apresentada aqui no quadro, né? Tem o índice da vida saudável, acesso à educação e cultura e padrão de renda. O S, o E e o R aqui dividido por 3. O IDH de um país ele é considerado alto quando esse IDH for maior ou igual a 0,800. Considere os valores de IDHS 0,720 e IDHR 0,820 para um determinado país. De acordo com essas informações,
qual deve ser o valor mínimo do Índice de Acesso à Educação e Cultura desse país para que ele seja considerado um país com IDH alto? O IDH, no mínimo, para ele ser alto, tem que ser 0,8. Então, nós podemos colocar aqui como 0,8, que é o mínimo, né? Ó, tem que ser maior ou igual a isso. IDHS, ele passou aqui 0,720, mais IDHE, não sabemos, é o que a gente vai descobrir. A gente pode chamar aqui de X ou IDHE, que nós não sabemos. IDHR passou aqui 0,820. Tudo isso aqui vai ser dividido por 3. Então a gente joga o 3 para cá multiplicando. Faz uma continha aqui, né? Então 3 vezes 0,8, 2,4. 0,720 mais 0,820, isso deu 1,54, mais o IDHE que nós não sabemos. Vamos subtrair aqui, subtrai, e daí você já encontra o seu IDHE como uma solução ali. Questão 16. Em uma escola de natação, será construída uma piscina com o formato de um paralelepípedo reto retângulo. A base dessa piscina terá dimensões internas de 9 metros por 4 metros, e a profundidade da piscina será de 2 metros. Qual será a capacidade em metros cúbicos dessa piscina? Então aqui temos um probleminha de volume. Se você imaginar a piscina, mais ou menos, né? Você pode pensar aqui no formato de uma caixa, né? A base da piscina é 9 por 4 e a altura aqui é 2. Para a gente encontrar esse volume, é só multiplicar 4 vezes 9 vezes 2. Faz essa conta que você vai encontrar a resposta correta. Questão 17. Na reta numérica abaixo, temos as marcações consecutivas, determina os segmentos da mesma medida. O número que corresponde ao ponto K, aqui destacado na reta, é 65 para chegar no 52, temos uma diferença de 13. Então, se você pegar 52 e tirar 13, você vai encontrar o ponto onde o K está localizado. Indo aqui para a questão 18, tem a figura destacada aqui em cinza. A figura simétrica S em relação ao eixo Y está representado em... Para a figura ser simétrica, você pode imaginar as asas da borboleta, né? Quando aprendemos simetria. Então, imagine essa figura desse lado aqui simetricamente, né? Daí você vai encontrar a opção correta. Questão 19. Thales foi à feira comprar frutas e legumes e gastou R$30. Ele comprou 3 abacaxis, um pedaço de melancia por R$6, uma caixa de uvas por R$8 e 3 bandejas de legumes picados que ao todo custaram R$10. Nessa feira, os abacaxis são vendidos por um preço unitário. Quanto custou cada um dos abacaxis que Thales comprou? Então podemos somar aqui todo o gasto que ele teve, né? Um pedaço de melancia, R$6, uma caixa de uvas por R$8, 3 bandejas de legumes que ao todo custaram R$10. Então a gente pode fazer a conta aqui, dá 14 com 10, 24. Então aqui nós temos a diferença. O total é 30, 30 menos 24, nós temos uma diferença de 6. R$6 não é a nossa resposta, é o preço dos 3 abacaxis. A pergunta é quanto custou cada um. Então você divide por 3 e daí você encontra o preço unitário do abacaxi. Questão 20. Samira levou doces para vender na faculdade durante 5 dias consecutivos. No primeiro dia ela vendeu 8 doces, no segundo 32, no terceiro 18, no quarto 10 e no último dia 42 doces. Para a próxima semana, Samira irá fazer por dia uma quantidade de doces igual à média dos doces vendidos nesses últimos 5 dias. Quantos doces Samira irá fazer por dia para essa próxima semana? Então aqui nós temos que somar 8 com 32, com 18, com 10 e com 42. Isso aqui vai dar um total de 110. Como nós temos 1, 2, 3, 4, 5 dias, divide isso por 5 e daí você já tem a sua opção correta. Aqui na questão 21, Leonardo ganhou de presente de sua irmã uma barra de chocolate. No mesmo dia, ele comeu 3/10 dessa barra de chocolate após o almoço e 1/10 dessa barra após o jantar, guardando o restante para levar para a escola. Qual é a fração que representa a quantidade total de barras de chocolate que Leonardo comeu nesse dia? Então é só você somar 3/10 mais 1/10. Conserva aqui o 10, soma o numerador e daí você já tem a sua resposta. Questão 22. Para a sessão de um filme em uma sala de cinema, foram vendidos ingressos de meia entrada inteiros, totalizando 50 ingressos. A arrecadação total para essa sessão foi de R$621. O ingresso de entrada inteira custa 18 e o de meia entrada 9.
Quantos ingressos de meia entrada foram vendidos para essa sessão? Aqui eu já montei um sisteminha, é uma questão que envolve sistema de equações. Meia entrada mais a entrada inteira dá um total de 50 ingressos. R$ 9,00 cada meia entrada e 18 cada entrada inteira dá um total de R$ 621. O que nós podemos fazer aqui é cancelar ou M ou I ou substituir alguma coisa e daí a gente vai encontrar. A pergunta é quantos ingressos de meia entrada. Daí aqui você poderia isolar um e substituir no outro, né? Fazer aquilo que for mais tranquilo. Nós poderíamos aqui dividir tudo por menos 9. Eu vou dividir tudo aqui por menos 9. Vai ficar menos M menos 2I igual a menos 69. Dividir toda a equação por menos 9. De cima eu não vou mexer. E daí eu já vou cortar aqui o meio. Devo 2, pago 1. Eu vou ficar com 1. Devo 69, pago 50. Devendo 19, menos com menos. Então, o inteiro ele vendeu 19. A pergunta é meio. Então, se o total foi 50, tira 19 e daí você já encontra quantos foram vendidos de meia entrada, quantos ingressos de meia entrada foram vendidos. Questão 23. Observe a reta numérica abaixo. Essa reta está dividida em segmentos da mesma medida. Então, aqui 4 para 5, 1 em 1, como vocês veem. O ponto que melhor representa o número 2 raiz de 10 é... Nós podemos aproximar essa raiz de 10. Né? Se você pegar aí uma calculadora, raiz de 10, 3,16. Vou fazer 2 vezes 3,16 aproximado. Isso vai dar aproximadamente 6,32, alguma coisa. Então é só você analisar ali quem que está próximo de 6 ou próximo de 6,32. Você pode assinalar com toda a certeza. Questão 24. Carlos ele é eletricista e verificou que precisaria comprar fios elétricos para fazer consertos em uma casa. Ele preparou aqui uma lista. Portanto, Carlos deverá comprar um total de... Eu vou somar os centímetros que eu consegui, ó. 70, mais 40, mais 60, mais 20. Então, somando isso aqui, nós vamos ter um total de 190 centímetros. Os metros nós temos 2 e 1, eu já tenho 3 metros. 190 centímetros é a mesma coisa que 0,19 metros. Então eu vou pegar esses 3, somar com 0,19 e daí eu encontro a minha opção correta. Questão 25. Marta pesquisou o teor calórico do mamão e descobriu que cada 100 gramas da fruta contém 39 calorias. Um determinado dia, no café da manhã e no lanche da tarde, Marta comeu ao todo 400 gramas de mamão. Quantas calorias Marta ingeriu provenientes desse mamão? Então, sabemos que 100 gramas tem 39 calorias, 400 vai ter X. Então, é só eu multiplicar esse 39 aqui por 4, que eu já tenho a minha solução. E aqui na última questão, na questão 26, um apartamento de luxo tem área igual a 300 metros quadrados. Nesse apartamento tem 5 banheiros, todos com a mesma área. Se as demais dependências do apartamento ocupam 225 metros quadrados, é correto afirmar que a área de cada banheiro é igual a... Então nós temos um total de área de 300, tem um restante ali, né, as demais dependências, 225, eu vou subtrair isso daqui, isso aqui vai dar 75 metros quadrados que sobrou. Como são 5 banheiros, pega o 75, divide aqui por 5, daí você vai encontrar a área de cada banheiro. Bem, pessoal, por enquanto foi isso. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Continue ligado no canal. Até mais e tchau!